Bom dia, que Deus nos abençoe, possamos ter aqui um encontro proveitoso, apesar de estarmos numa quantidade bem reduzida nessa manhã, muito natural pela data, né? Hoje nós vamos dar sequência então aqui ao nosso programa de estudos. E nós estamos aqui abordando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a programação para hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e mais especificamente a questão das crianças. É o primeiro item, intitulado Deixai vir a mim os pequeninos. Esse capítulo aqui tem uma abordagem mais extensa. Então tem Deixai vir a mim os pequeninos, depois vai ter uma outra matéria. Todas essas matérias, evidentemente, estão ligadas ao tema central, que é pureza de coração. Pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, e depois tem o outro subtítulo, escândalos, cortar a mão. E na parte final, como quase todos os capítulos, instruções dos Espíritos. E aí vai ter mais uma lá, deixai vir a mim os pequeninos, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Hoje, então, nós vamos nos limitar a esse tema, deixai vir a mim os pequeninos. Allan Kardec inicia esse capítulo com essa abordagem aqui, com essa matéria. Ele utiliza, como praticamente em todos os capítulos, textos dos evangelhos, né? Então aqui, por exemplo, nós vamos ter alguns textos. O que Jesus falou a esse respeito aqui? Então ele coloca aí, em Mateus 19, versículos de 13 a 15, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Há também um texto no Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. É um texto semelhante. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, esses textos, aqui o Kardec se utilizou apenas do texto de Marcos, e antes um outro que eu não havia inserido aqui, mas que todos nós conhecemos, é o que está em Mateus, no capítulo 5, do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então vamos lá. Com essa introdução, com esses textos do Evangelho, o Kardec faz um breve comentário acerca do significado disso. E é importante a gente meditar sobre isso. O que é que o Espiritismo, como é que o Espiritismo vê essas passagens de Jesus, onde ele diz assim, que o reino dos céus
é para os que se assemelham às crianças. Quando ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, e depois ele diz, o reino dos céus era para aqueles que se assemelham às crianças, ele está fazendo claramente uma referência à pureza de coração que a criança simboliza até uma determinada idade. Então, por que ele toma a criança, toma a infância como emblema da pureza de coração? E aqui, então, nós temos uma explicação muito interessante a esse respeito. É claro que é um estado de espírito ao qual nós deveremos chegar, esse da pureza de coração. Porque isso implica naturalmente na eliminação de todos os maus pensamentos, todos os maus sentimentos. À medida que nós formos nos despojando das imperfeições, das fraquezas, dos vícios, nós vamos caminhando na direção dessa meta, que é a pureza de coração. A infância, naturalmente, simboliza isso, porque num determinado período, a criança ainda não apresenta esses vícios, como orgulho, como egoísmo. Pureza de coração, naturalmente, é uma condição que deve estar isenta de egoísmo e isenta de orgulho. Então, pureza de coração, diz aqui o Kardec, é inseparável de humildade e simplicidade. Aí ele diz assim, a princípio, essa comparação poderia não parecer justa, porque nós, espíritas, nós sabemos que a criança que está ali está um espírito que é bem antigo e que traz consigo, principalmente aqui na Terra, na condição nossa aqui, é evidente que o espírito traz consigo muitas imperfeições. Provavelmente ele traz consigo orgulho, ele traz consigo egoísmo, ele traz uma série de vícios que ele cultivou ao longo de todas as suas encarnações. E nós sabemos disso. Então, mas Jesus tomou a infância, a criança, como símbolo de pureza. Ele não sabia disso? É isso que o Kardec vai comentar aqui. Essa forma de apresentar as coisas adotada por Jesus, do ponto de vista do presente, da presente encarnação, da criança que ali está, ela é justa. O Espírito, é evidente que ele traz consigo problemas, mas isso ainda não se manifestou. Vai aparecer aqui, por exemplo, o seguinte, vou pegar aqui uma frase do Kardec. Jesus não diz de maneira absoluta que o reino dos céus é para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Porque é óbvio que ele não desconhecia a realidade do Espírito. É óbvio que ele sabia que criança, a ingenuidade, a pureza é algo temporário, é algo próprio daquele período de infância. Aqui, o Kardec vai entrar num detalhamento a esse respeito. O Espírito já viveu, traz consigo uma série de problemas, defeitos, imperfeições, más tendências, más inclinações. Então ele pondera, por que não se apresenta desde o início dessa maneira, tal qual ele é de fato? E essa é uma realidade muito própria deste planeta que nós vivemos, do modelo de encarnação que nós temos aqui. A infância aqui, para nós, na condição em que nós ainda nos achamos, é um período relativamente longo ainda.
O Espiritismo nos diz que há mundos melhores, mais desenvolvidos, em que a infância é mais curta. Não há necessidade dela ser tão longa e tão precária como ela é aqui entre nós. Então a ponderação que o Kardec faz aqui é a seguinte: é preciso que a criança se apresente assim, frágil, delicada, ingênua, pura. É preciso, primeiro, por uma condição de despertar o afeto materno, o afeto paterno, a fragilidade, a ingenuidade, aquela necessidade de cuidados. Se o espírito se mostrasse, desde o início, com aquela rudeza que provavelmente lhe é própria, com aquelas imperfeições que ele naturalmente traz, a mãe certamente não teria para com essa criança o mesmo afeto, os mesmos cuidados, a mesma ternura. Então isso faz parte, sim. A criança necessita de cuidados delicados, da ternura materna, que só a ternura materna pode dispensar. E é claro que a ternura materna aumenta diante da fragilidade da criança. Mas aqui há uma outra ponderação, além dessa, que é também da mais relevante importância. É uma fase, essa da infância, aqui para nós especialmente, repetindo, necessária. Porque nesse período, o espírito, ainda não havendo despertado, estando adormecidos todos aqueles maus instintos, todas aquelas más inclinações, etc., isso ainda está adormecido e fica assim por um tempo. E esse período é propício, altamente propício, para que a educação se faça. Porque nesse período o espírito está mais aberto, mais acessível às impressões que lhe sejam aplicadas. Ele está mais receptivo a ter o caráter moldado. É nessa fase que aqueles que são responsáveis pela educação, geralmente os pais, mas podem ser outras pessoas, evidentemente, às vezes avós, às vezes outros que tomam para si a incumbência de educar. Isso vale até mesmo para professores, enfim, vale para todos aqueles que venham a se envolver no processo de educação de uma criança, em qualquer dessas fases, sob o enfoque que se lhe queira dar. Então, aqui nós vamos ver isso daqui, ó. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. É claro, aquele espírito que está ali, que acabou de reencarnar, ele traz consigo uma série de vícios, imperfeições, etc. Mas nesse período isso ainda está apagado, está latente, está ali adormecido, né? Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Depois ele vai advertir o seguinte: seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, de uma forma relativamente lenta, de tal forma que esse período, portanto, é propício, ele está mais acessível a que seu caráter seja moldado. À medida que o corpo vai crescendo, à medida que o corpo vai se desenvolvendo, também as faculdades do espírito vão aflorando, né? Então ele vai dizer assim, essa frase é importante, olha: pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança,
pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então ele vai concluir esse comentário aqui dizendo o seguinte: o espírito assume, pois, durante um certo tempo, a roupagem da inocência, e isso gradativamente vai desaparecer. É preciso que esse período seja bem aproveitado pelas pessoas, repetindo, que estejam encarregadas da sua educação. Então ele fala assim: Jesus, portanto, está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, ele toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, porque nesse período, realmente, o espírito ainda está muito dócil, muito acessível às impressões que lhe sejam aplicadas. Essa é a parte importante. Vejam, paralelamente a esses comentários que estão aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também uma abordagem acerca disso em O Livro dos Espíritos, que eu coloquei aqui algumas coisas para a gente enriquecer um pouquinho mais esses comentários. A gente perceber como é que o Espiritismo esclarece bem essa situação do espírito em relação à encarnação, esse retorno à vida corporal. Esse é o nome do capítulo, Retorno à Vida Corporal, que está no Livro dos Espíritos, na segunda parte. Ali existe essa abordagem com relação à infância, que é de fundamental importância. Por exemplo, talvez as perguntas estejam colocadas aqui, não na ordem que seria a ideal, mas nós vamos aproveitar o conteúdo delas. A questão 361, por exemplo: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Do homem. Vejam bem, aqui ele se refere ao sujeito encarnado, a nós. O espírito encarnado, na codificação, é sempre chamado assim. Se ele quisesse falar espírito, ele ia falar de espírito. Aqui ele está falando do espírito encarnado. São as do espírito nele encarnado, o espírito que está encarnado. As qualidades morais são nossas. Elas não são herdadas. Isso nós vamos ver numa outra questão mais adiante. Porque nós temos um costume, e a gente fala assim, a gente vê uma criança, às vezes, com determinadas tendências, um determinado tipo de caráter, enfim, agressividade, ou seja lá o que for, e a gente tem aquela tendência de falar, puxou para não sei quem, puxou para o pai, puxou para não sei quem. Então é muito importante que nós nos conscientizemos disso. Qualidades morais não são herdadas, são nossas. Não é genética. O que é genético, o que é herdado, o que faz parte da hereditariedade são coisas físicas, fisiológicas, cor dos olhos, tendência para ficar careca, enfim, coisas físicas, isso sim, às vezes por várias gerações. Qualidades morais não se herdam. A história está cheia de exemplos, e todos nós conhecemos exemplos de filhos de mesmos pais, com caráter inteiramente diferente. Se o caráter fosse uma herança, fosse hereditariedade, todos teriam o mesmo caráter, são filhos dos mesmos pais. Os pais não transmitem, a não ser semelhança física. Isso nós vamos ver numa outra questão que vem a seguir. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem.
O espírito encarnado é bom, é lógico, o homem é bom. É óbvio, porque o espírito é que vai dar o caráter do homem. Aí, ele fez essa questão que está aí. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Não, ele faz questão de frisar isso, que é a encarnação de um espírito ainda imperfeito. As qualidades que se refletem no homem, os defeitos, as qualidades, são as do espírito, não é? Antes, elas ficaram fora de ordem. Antes, ainda num outro capítulo, chamado Pluralidade das Existências, nós temos uma indagação, e aqui esse negócio fica um pouco mais claro, a questão da hereditariedade. É na 207, que está aí. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Aí ele usou a palavra parecença. Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Os pais não criam o espírito do filho. O espírito é alguém já pronto que vem reencarnar ali naquele corpo que os pais providenciaram. Este corpo, sim, está sujeito à hereditariedade, a herdar características, porque ele segue a questão da genética. O espírito não, o espírito é um ser independente. Os pais não podem transmitir nenhuma qualidade moral, porque eles não estão criando aquele espírito. Então, entre os descendentes das raças, existe apenas consanguinidade, né? Então ele vai perguntar assim, mas de onde que vêm as semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque é comum acontecer, nem sempre, mas é comum acontecer que o caráter do filho seja muito parecido com o do pai. Determinadas qualidades morais, muito parecidas, tal. Pô, se não transmite, como é que isso acontece? Costuma haver, mas não é sempre. Aí ele vai dizer, a explicação espírita é essa aqui. Uns e outros, pais e filhos, os espíritos, são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Reencarnam juntos, muitas vezes por várias gerações, várias reencarnações, na mesma família, acontece muito isso, ora num papel, ora em outro papel. Pai hoje, amanhã filho, amanhã neto, depois tio, enfim, o que seja. Mas há um processo, muitas vezes, de continuidade entre os espíritos. Até por uma questão, como está dito aqui, de semelhança de tendências, de simpatia. Quando ele fala aqui, espíritos simpáticos, ele está querendo dizer que eles têm afinidades entre si. Porque espírito simpático, o fulano é muito simpático. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Isso é outro conceito, né? Simpatia, afinidade, de forma que reencarnam por causa disso. É bem verdade que isso não é uma regra geral, porque acontece muito também de vir reencarnar na mesma família um espírito que não tem afinidade nenhuma. E às vezes até a pedido desse mesmo espírito,
porque ele percebe que ali há uma família bem estruturada, com caráter bom, e ele percebe que aquilo poderá lhe ser benéfico, reencarnar ali, porque aqueles pais vão moldar melhor o seu caráter, vão lhe servir de exemplo, vão educá-lo, enfim, vão ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a progredir. E é de onde vem, muitas vezes, essas questões de diferenças de caráter acentuadas, marcantes. Às vezes tem 2, 3 filhos com um determinado tipo de caráter e tem um quarto que é totalmente diferente, mais rebelde, né? E são essas questões todas. A sabedoria divina atua no sentido de que cada um receba as oportunidades que forem melhores para o crescimento da pessoa, dela e dos próprios pais. Agora, vejam essa questão aqui. Essa está diretamente ligada à educação, ao papel dos pais na formação do caráter. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Vejam que aí é uma situação inteiramente diferente. Não se trata mais de transmissão de qualidades por hereditariedade. Aqui se trata de uma atuação na educação depois do nascimento. Então ele vai dizer assim, ao contrário. É claro, aí tem que exercer influência mesmo. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Agora, com relação a essa última frase, é preciso fazer uma ressalva. Muitas vezes, ou não sei se muitas, mas poderá acontecer que os pais agem da melhor maneira possível, fazem o máximo para educar, para ensinar, dão tudo que poderiam dar no sentido de moldar o caráter, de educar, de corrigir e tudo mais. Ou seja, fazem tudo que está ao seu alcance e mesmo assim o filho acaba não se dando bem. Nesses casos, é óbvio, isso vai ser dito em outra questão um pouquinho para frente que não está aqui. Aí os pais não têm nenhuma responsabilidade. É uma questão que não coube a eles. Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Fizeram o melhor possível. Se dedicaram. E não conseguiram obter êxito. Aí é óbvio que não tem nenhuma responsabilidade. Aqui a gente volta para aquele capítulo, Retorno à Vida Corporal. Vejam bem isso, nós falamos um pouco já aqui na página do Evangelho. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Eu vou repetir uma coisa que eu disse no início. Aqui na Terra, no modelo terreno de reencarnação, modelo de corpo que é utilizado aqui, no grau de desenvolvimento em que nós já chegamos, é assim. A infância. Porém, pelo Espiritismo sabemos que há mundos em que a infância é menos precária, menos longa, porque não há necessidade. Aqui, normalmente, o espírito precisa desse período, e é isso que todos devemos nos conscientizar. Essa fase precisa ser bem aproveitada pelos pais ou responsáveis pela educação. Porque é a hora certa. Vejam a resposta. Qual é a utilidade? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, porque, vejam bem,
vejamos bem, lembremos de uma coisa. Lá atrás, na questão 132, está dito qual é a finalidade da encarnação. É o aperfeiçoamento. Então está dito aqui de novo. O Espírito se encarna com o fim de se aperfeiçoar, progredir. E o Espírito é mais acessível durante esse tempo, o da infância, às impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Impressões que recebe. O que são impressões que a criança pode receber? É a educação, é a intervenção, é a atuação dos pais, no sentido de moldar o caráter, corrigir maus pendores, percebe determinada coisa, corrige, educa, mostra, corrige de novo. Porque normalmente, às vezes equivocadamente, a gente até estimula na criança a continuidade de certos vícios que o Espírito já traz, como egoísmo, por exemplo. Egoísmo, por exemplo. É uma coisa complicada às vezes. Nós, às vezes até por comodidade, por comodismo, nós fazemos trocas com a criança, né? Se você comer, você vai ganhar tal coisa. Quer dizer, desde o começo, a criança vai aprendendo, intrinsecamente, ela vai aprendendo que ela pode negociar, ela pode trocar. Muitos vícios que o Espírito traz, nós, desde o começo, desde a mais tenra infância, contribuímos para mantê-los naquele espírito, ao invés de corrigi-los, né? Aí, vejam essa aqui, que eu acho que é a última que eu vou colocar aqui, para a gente não alongar. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? Então a criança vem crescendo, e até um determinado momento, ela é uma coisa, tem um determinado caráter. Mas, a partir de um certo momento, ela muda. Particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? E a resposta dessa pergunta aqui é muito longa, muito longa. Ela merece uma leitura e um estudo bem atencioso mesmo, bem atento, de quem desejar aprofundar isto. Eu peguei um ou dois pontos aqui. É o espírito que se modifica? Resposta: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Estamos dizendo desde o começo, o espírito que está reencarnando, ele traz consigo vícios, imperfeições, más inclinações, como todos nós. Se isso não for trabalhado, adequadamente trabalhado no período certo, o que ele está dizendo aqui? A partir de um certo momento, já fica muito mais difícil. Aí ele começa, porque aquele período em que ele estava dócil, as más inclinações adormecidas, portanto mais acessível às impressões que lhe pudessem ser aplicadas, isso vai acabando. E o espírito vai, com o desenvolvimento dos órgãos, com o crescimento do corpo, ele vai retomando aquela característica que lhe é própria. E aquele caráter que ele tinha, aquele caráter que pode ser dos mais diferentes tipos, vai reaparecer ali. Tudo aquilo que não foi podado na hora certa, tudo aquilo que não foi modificado, moldado, vai reaparecer com força total. Então ele vai se mostrar da forma como ele é de fato. Ele era assim, nada foi feito para mudar, ele continua com aqueles defeitos. Piorar não piora, porque nós sabemos, segundo o Espiritismo, que o Espírito não retrograda, não regride. E só mais um pontinho. Lá no fim do comentário,
ele fala novamente sobre aquele período da infância. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então, essa abordagem é aquela referente ao primeiro ponto aqui do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Primeiro item, deixai vir a mim os pequeninos, onde se faz então uma análise sobre a razão pela qual Jesus tomou a infância como emblema de pureza e de simplicidade. Eu acho que, do ponto de vista espírita, fica bem fácil entendermos esse posicionamento de Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa Páscoa, bom domingo a todos.